Ok, perdoe. A aula precisou ser interrompida e vamos retomar. O problema é a situação de dar aula em casa, né? Tem essas situações, às vezes tem ruído, cachorro que late, enfim, né? E para não atrapalhar, nós temos às vezes que fazer essas interrupções. Então vamos lá, continuando. O que nós estamos fazendo, a tela está sendo compartilhada. Vamos lá. Eu falava, então, da etnografia, né? A etnografia, então, tem o Frederick Erickson como um dos grandes nomes, e dois pontos são bem importantes aqui, né? Primeiro, buscar compreender, né, os comportamentos, as relações entre cultura, o grupo, né? O que exige do pesquisador um tempo mais longo de campo, de permanência no local selecionado para o estudo, né? Ou o campo da pesquisa. E o tempo de estar nesse campus ou nesse lugar, né, da pesquisa, ele tem o objetivo de abstrair os significados reais, como estava dizendo. Então, pressupõe-se aqui um estudo de campo. E aí, o que é que ele busca fazer? Busca detectar, né, e descrever os padrões de regularidade que estão postos aí. Alguns instrumentos para coleta são bem importantes. Um deles é o questionário, que aí estou pondo 2, né? O questionário que pode ser aberto ou fechado. Vamos falar um pouquinho de cada um. Os questionários, normalmente o questionário fechado é aquele tipo de modelo, de certa forma, engessado, que o sujeito que irá responder não tem muito espaço a não ser aquilo que quem organizou o questionário estabeleceu. Então, não dá muita margem, né? O sujeito vai responder exatamente aquilo que foi perguntado, por isso fechado. Esse tipo de questionário ele é importante no momento introdutório de um trabalho de pesquisa. Então, por exemplo, eu preciso saber alguns dados iniciais que são importantes. Exemplo, Foz do Iguaçu tem recebido um número bem significativo de imigrantes, de refugiados. Muitos são venezuelanos. E nós temos visto muitos deles pela cidade e, infelizmente, muitos têm estado nos semáforos, falando das suas necessidades, alguns vendendo algumas coisas para ter um retorno financeiro. Então, uma situação bastante complexa. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa olhando para esse grupo, a primeira coisa que nós talvez tivéssemos que fazer é a aplicação no questionário fechado, né, no sentido de saber de onde são efetivamente as pessoas, qual é o seu grupo étnico, porque nós sabemos que existe entre os refugiados, imigrantes venezuelanos, há alguns que são de grupos indígenas. O Arru, por exemplo, é um dos grupos mais representativos que tem vindo no Brasil. E aí tem uma situação específica de língua, né? Então, talvez um questionário fechado, primeiro deveria ser para fazer esse levantamento. Nossa, mas esse questionário não deve ser a única fonte. Preciso ampliar essas fontes. Então, um questionário aberto seria talvez um segundo momento, no qual as perguntas seriam aquelas que dariam espaço a que esses sujeitos pudessem ter uma interação, uma intervenção maior, né? E as entrevistas? Elas podem ser estruturadas ou semi-estruturadas. Esse tipo de entrevista estruturada também é aquela clássica, né, de pergunta diretamente ao sujeito, normalmente gravadas, né, em que a resposta ela tem que ser objetiva de acordo com a pergunta. Já a semi-estruturada é aquela que permite ao aplicador, que esse aplicador pode ser o sujeito que está desenvolvendo a pesquisa, né, e ele pode adaptar, ajustar, refazer a pergunta, reformular a pergunta, acrescentar, retirar, enfim, ele tem flexibilidade, o que a estruturada não lhe permite. Outro instrumento pode ser a observação participante ou observação participativa.
Nessa, o sujeito, então, observa, mas ele também pode intervir. Outra fonte de coleta de dados na pesquisa etnográfica são filmes, mapas, fotografias. Todos esses elementos, eles podem ser coletados para que depois eu possa, com a amplitude desses registros, ou desses dados, né, eu possa me debruçar e fazer uma análise. Ah, impossível dar aula assim. Vou ter que parar de novo. Hoje está difícil. Eu não tenho um laboratório onde eu possa trabalhar em silêncio e que vocês possam me acompanhar melhor. Então, eu tenho esses entraves, eu peço perdão por isso. Eu vou ter que, de novo, parar e retomar, porque com esse barulho não dá.